tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. E é isso aí, galera. Estamos aqui na BR-393. Agora são 15h35 e estamos indo sentido a Vassouras e Volta Redonda. Acho que não vamos conseguir chegar até Volta Redonda, mas pelo menos até Vassouras a gente vai ver se consegue chegar. De Vassouras a Volta Redonda são 65 quilômetros e depois mais 600 e poucos quilômetros para chegar até a nossa casa. Hoje é quarta-feira, procurar um lugar para a gente dormir e amanhã a gente prossegue. Eu tive problema com alguns vídeos aqui dessa rodovia. Não consegui gravar muita coisa, não sei o que houve, mas a gente vai fazer o melhor que a gente pode. 2 vídeos meus de 17 minutos, eles estavam com uma velocidade acelerada, não sei o porquê a GoPro fez isso. A minha câmera fez isso. Então o vídeo ficou acelerado. Eu tentei jogar ele para velocidade normal, mas ficou muito ruim. Então não deu para aproveitar. Sometimes you need to go. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Galera, eu perdi alguns vídeos, principalmente a última cidade que a gente dormiu, que é Vassouras, um pouco antes de Volta Redonda, e agora já estamos aqui na rodovia Dom Pedro, quase chegando a Campinas. Agora fazendo um breve comentário a respeito dessa viagem que a gente fez. A gente saiu aqui de Sumaré com destino à cidade de Livramento de Nossa Senhora, estado da Bahia, que é a cidade onde eu nasci. A gente saiu no dia 3 de agosto, por volta de 7 horas da manhã. Fomos até Betim, em Minas Gerais. Depois no outro dia, a gente foi até Montes Claros. E depois até Caetité, onde a gente passou a terceira noite. Depois a gente chegou em Livramento de Nossa Senhora, estado da Bahia, na casa dos meus tios. Isso já foi no sábado, dia 6 de agosto de 2022, por volta de 13 horas da tarde. Esse foi o horário que a gente chegou na casa da minha tia. Bom, aí depois a gente fez uma volta por Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro e retornamos para nossa casa.
E a gente está chegando agora. Vamos passar aqui no posto para abastecer e fechar o consumo de combustível. Esse capacete assim, se for assim, é pra vocês se falando? Dá pra fazer tudo, falar, brigar. É bom que aí Resolve tudo é bom porque não tem como ele escapar da conversa. Não vai escapar não. Ó o macete, só puxar o pino aqui, ó. Completa pra mim gasolina comum. Pode encher bem, tá? Quantos pedaços? Após 4.200 quilômetros, voltamos. E no cartão? Cartão? Então, Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Para vocês que me seguem no canal Picada de Marimbondo, pelo YouTube ou pelo Instagram, Capa Viagens, eu vou falar um pouco para vocês sobre a viagem que fizemos, eu e a Hilda, saindo daqui de São Paulo, Sumaré, indo até o estado da Bahia,
a cidade de Livramento de Nossa Senhora. Eu nasci nessa cidade, fiquei lá até aos 10 anos, e em 1977 a gente veio para São Paulo, aqui em Campinas. E desse tempo para cá, eu voltei lá uma vez, em 1991, e depois nunca mais eu voltei. Os meus avós moravam lá, todos eles já falecidos. Os pais do meu pai morreram lá na Bahia. A minha avó também morreu lá nessa cidade de Livramento. Tá? E como eu disse, só o meu avô que morreu aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de Sumaré. Quando a gente é criança, a gente lembra de muitas coisas, né, que fizeram parte da nossa infância. E eu tenho boas lembranças daquela época. E um sonho meu era ir até lá para conhecer este lugar que eu já conhecia, né? Mas para rever as coisas da minha época de criança. Durante os 8 meses do ano de 2022, eu me preparei para fazer essa viagem. Eu queria ir de moto, fazer um passeio longo, né? Uma viagem longa de moto. Aí me preparei e tal, marquei minhas férias e a gente foi para lá. Saímos daqui no dia 3 de agosto, por volta de 6h50 da manhã. Pegamos a rodovia Anhanguera, rodovia Dom Pedro, pegamos a rodovia Fernão Dias e fomos até Betim. A gente dormiu lá nesse lugar, em Betim, em uma pousada, e seguimos viagem no outro dia, chegamos até Caetité. Depois de Caetité, também onde a gente dormiu, a gente pegou a rodovia, passando por Brumado e chegando até a cidade lá onde eu pretendia ir no sábado de manhã. Aí você pode perguntar, mas você saiu de Sumaré numa viagem de 1.630 quilômetros e você demorou 3 dias. Sim, galera, a gente demorou 3 dias. Primeiro, a gente não estava com muita pressa. A gente estava de férias. Segundo, a gente só viaja durante o dia. Tá? Então, começou a escurecer, a gente já procura um lugar para dormir, repousar, descansar e continuar no outro dia. A gente chegou lá na cidade onde eu ia por volta de 11 horas da manhã. A gente parou pela cidade para a gente almoçar e depois a gente seguiu viagem até a casa da minha tia, chegando lá em torno de 1h30, 2 horas da tarde. Então esse foi o nosso trajeto. Eu queria informar o seguinte: a gente saiu daqui, a gente tinha um objetivo, que era chegar na casa dos meus tios, onde a gente ia ficar umas 2 noites lá e ia continuar a nossa viagem. Bom, chegamos em Livramento, ficamos na casa da minha tia durante aquela tarde, a gente dormiu e depois no outro dia a gente foi conhecer, ou melhor, rever os lugares que faziam parte da minha lembrança. Como eu disse, galera, eu já havia me preparado, porque eu sabia que ia ter um gasto um pouco elevado, né, até mesmo por causa de hotéis, o preço da gasolina que estava subindo muito, e eu estava fazendo um planejamento, tanto que eu fiz esse planejamento de viagem a R$9 o preço da gasolina. É o que não aconteceu. O máximo que eu paguei foi R$6. Só teve um lugar que eu fui abastecer a moto e só tinha gasolina V-Power. Aí acabei pagando R$7,10 o litro. Mas
Fora isso, foi tudo no preço de entre 5,40 a R$ 6 o litro de gasolina. Nessa nossa viagem, a gente ia sair de Livramento, né, que nem a gente saiu na segunda-feira, fomos até Itacaré, que era um lugar que a gente pretendia conhecer. Não conseguimos chegar, dá em torno de 540 quilômetros, mas a gente não conseguiu chegar no mesmo dia, tivemos que dormir faltando aproximadamente 80 quilômetros para chegar em Itacaré. No outro dia a gente chegou lá por em torno de 11 horas da manhã, passamos o dia, dormimos lá, passamos mais um outro dia, conhecemos umas praias e tivemos uma outra noite de sono para descansar e saímos sentido a Ilhéus. Isso já foi na quarta-feira. Chegamos lá, saímos de lá na quarta-feira e sentido a Ilhéus. Chegamos em Ilhéus, passamos o resto da tarde lá, a gente dormiu e fomos sentido a Porto Seguro. E de Porto Seguro a gente veio para casa. A ideia nossa era passar em Canavieiras e também passar em Guarapari. Mas a gente não conseguiu passar porque o nosso tempo já estava se esgotando. Eu teria que voltar dia 22 a trabalhar. Então, por isso, ficou esses dois lugares para trás, ficou para uma próxima viagem. Uma coisa desagradável aconteceu, que a gente teve um gasto a mais. A minha moto começou a gastar o pneu de um lado só. É como se você estivesse fazendo curva sempre para o lado esquerdo da moto. Quando a gente estava na casa da minha tia, lá em Livramento, eu já percebi esse desgaste a mais de um lado do pneu. Mas eu acabei achando que dava para a gente chegar até a nossa residência aqui em Sumaré, né, para poder trocar o pneu, mas não foi o que aconteceu. A gente chegou em Teixeira de Freitas e tivemos que trocar o pneu da moto. Aí é que passamos um perrengue danado. Foi difícil achar o pneu. A minha moto usa o pneu 210 55 17 e a gente não conseguiu achar esse pneu e nem o pneu 200 55 17 ou 50 17. Depois de muito custo conseguimos comprar um pneu que é o 180 50 17 e por um valor até razoável em vista do que está aqui hoje, mas um valorzinho bem salgado ainda. Pagamos 175 no pneu porque foi pago à vista com desconto. E depois que veio a pior parte, foi conseguir uma borracharia que fizesse a troca do pneu. Galera, a minha moto, como eu já falei em outros vídeos, é uma Suzuki Boulevard. O sistema de transmissão dela é por cardan e não por corrente. E em nenhum lugar que a gente foi, o proprietário da loja acompanhou a gente mais ou menos umas 8 borracharias e não conseguia a gente que trocasse o pneu. A gente passou em uma loja, conversou com o pessoal lá, eles disseram que só poderia trocar na quarta-feira. E isso era uma segunda-feira. Aí ele indicou uma outra borracharia que o rapaz que vendeu o pneu para a gente acompanhou a gente até lá, já na saída de Teixeira de Freitas. Aí que a gente conseguiu trocar o pneu. Mesmo assim, ainda foi complicado, porque o rapaz disse que não trocaria o pneu porque ele não tinha as ferramentas adequadas para retirar a roda. Tinha um mecânico de moto que estava lá na borracharia. Ele falou pro
borracheiro, que ele ia lá na oficina dele, pegar a chave, retirava a roda e ele trocava o pneu. Isso foi um gasto a mais que tivemos, porque ele cobrou R$50 para retirar a roda e mais R$20 que foi pago para o borracheiro substituir o pneu. Bom, acabei perdendo o pneu. Um pneu que era para rodar 12.000 quilômetros, rodou apenas 8.000 quilômetros. Daria para mim ir e voltar tranquilo, sem problemas com o pneu. Ainda não sei o que aconteceu, não sei se foi excesso de peso da moto, mas o estranho é que eu vou mostrar a foto para vocês aqui. Ele comeu o pneu de um lado e não na banda de rodagem, que é aqui a banda que vai no chão. Mas o importante é que a nossa viagem deu tudo certo, exceto por esse perrengue que a gente passou. Não pegamos chuva no caminho. Lembrando uma coisa, a hora que a gente chegou em Canavieiras, a gente teria que pegar uma estrada indo para Santa Luzia e mais 16 quilômetros à frente a gente pegava a BR-101, sentido São Paulo. E pegamos uma estradinha que a gente andava em torno de 500 metros de asfalto, 50 de terra, mais um pedaço de asfalto, mais um pedaço de terra. E isso foi por 20 quilômetros. Então, galera, aí depois que entramos na BR-101, a gente veio tranquilo até chegando em Cachoeiro do Itapemirim, onde pegamos uma outra estrada, a 393. Ela é uma estrada que ela passa praticamente na divisa de Bahia, Espírito Santo e Bahia, Minas Gerais. E a gente veio por essa estrada, a gente saiu em Volta Redonda. Aliás, a gente saiu em Vassouras, que é uma cidade antes de Volta Redonda, e a gente dormiu nessa cidade chamada Vassouras para continuar nossa viagem até chegar em casa. Um outro probleminha que aconteceu com a minha moto é que durante a hora que a gente estava lá em Vassouras, nessa pousada, estava tudo normal. No outro dia cedo a gente saiu para vir embora depois do café da manhã e percebemos que toda vez que eu soltava o acelerador para reduzir, ela dava uns estouros, né? E isso me incomodou bastante, mas nada que atrapalhasse. Depois que a gente chegou aqui, que eu pedi para fazer uma revisão na moto, que percebeu que tinha um furo ao longo do escapamento, e isso dava entrada de ar e provocava esses estouros. É isso aí, galera. Então, essa foi a viagem que a gente fez, só repetindo o nosso roteiro. Saímos daqui, passamos por Belo Horizonte, Montes Claros, Caetité, Brumado e chegamos na minha cidade natal. Depois saímos de lá, fomos para Itacaré, depois Ilhéus, depois Porto Seguro e depois viemos para casa, passando pela divisa de Minas com Bahia e divisa com Rio de Janeiro, saindo em Volta Redonda e depois chegando até aonde a gente mora. Galera, agora eu gostaria de passar para vocês tudo o que eu gastei durante essa viagem, só lembrando que eu já tinha me preparado para isso, apenas tive um gasto a mais, que foi o gasto com o pneu que... Bom, eu tenho anotado aqui, então, foi uma média de 67 horas e 50 minutos, né, durante esses dias. Então, como a gente só viajava durante o dia, né, então teve esse tempo de 67 horas.
Rodamos 4.193 quilômetros, saindo de casa, onde eu zerei o Trip 2, aqui em casa, e parei ele a hora que a gente chegou. Então deu um total de 4.193 quilômetros rodados. Com hotel e pousada, a gente gastou R$ 2.812. Então, já que a gente estava viajando de férias, precisava estar num lugar bem aconchegante. E foi isso que a gente fez. Por isso, esse valor um pouco alto. Segundo lugar, ficou o preço das refeições. Então, isso daí está inclusa todas as refeições que fizemos, almoço, janta. Então, essa foi os valores das refeições que a gente fez. Em terceiro lugar, ficou o combustível. O combustível ficou R$ 1.306,44. Ficou bem abaixo do que eu estava esperando, porque eu tinha feito os cálculos, né, no nosso planejamento de R$ 7,00 o litro. Então, a gente não gastou esse valor. Lembrando que a gente gastou 229 litros de gasolina. Em quarto lugar, ficou diversos. Esse diversos inclui tudo que a gente gastou com um lanche, uma água que a gente pegou no caminho, alguma lembrança, e tudo isso entrou no diversos. E os pedágios, que ficou em R$ 93,35. Por que ficou só isso? Porque a gente pagou pedágio na ida somente na rodovia Dom Pedro, pagamos 2 pedágios, aliás, um pedágio na rodovia Dom Pedro. Depois, na Fernão Dias, pagamos acho que 4 ou 5 pedágios. E depois que você entra no estado da Bahia, a gente não pagou nenhum pedágio até chegar na casa da minha tia. Depois que a gente saiu da casa da minha tia, a gente pagou mais alguns pedágios, mas isso em torno de R$2, R$3, esse foi o valor de pedágio que a gente pagou. Na nossa volta na BR-101, não pagamos nenhum pedágio. Depois, nessa 393, a gente pagou acho que 2 pedágios só. A hora que a gente entrou na BR-116, na Presidente Dutra, vindo de Volta Redonda para São Paulo, a gente passou em 2 pedágios, mas como é concessão nova, a gente não pagou pedágio. E depois a gente pagou 2 pedágios depois que entrou no estado de São Paulo, um na Dutra, já no estado de São Paulo, mais um na Carvalho Pinto, porque a gente veio pela Carvalho Pinto para não passar dentro da cidade, das cidades, e depois pagamos mais 3 aqui na rodovia Dom Pedro, já chegando em casa. Então, totalizando R$ 93,35. E é isso aí, galera. Então, totalizando os gastos, sem o pneu, ficou R$ 6.787,58. Esse foi o nosso gasto. E o gasto excedente, que foi o gasto do pneu, R$ 1.176, e depois mais R$ 70, que foi a montagem do pneu e a retirada da roda pelo mecânico, né? Esse foi o valor que a gente pagou. Então, totalizando, R$ 8.033,58. Galera, eu cometi um erro durante a execução desse planejamento, que foi, eu tinha uma quantidade de dias para mim fazer essa viagem. Eu sabia que eu tinha que chegar aqui pelo menos uns 3 dias antes. Então eu calculei quilometragem, calculei os caminhos que eu ia fazer, calculei onde eu ia ficar e as cidades que eu ia
passar. Mas eu me esqueci de uma coisa, eu calcular quanto tempo eu ia ficar em cada lugar. E esse foi o erro que eu pretendo não cometer na próxima viagem longa que a gente vai fazer. Por isso eu não consegui passar em Canavieiras, que eu pretendia ficar lá pelo menos 2 dias também, não consegui, e passar em Guarapari. Também não consegui passar. Esses 2 lugares vai ficar para uma próxima viagem. Galera, muito obrigado por assistir o canal Picada de Marimbondo, por curtir os vídeos, compartilhar se vocês puderam fazer isso, e também seguir pela página do Instagram Capa Viagens. Muito obrigado, galera. Valeu. Obrigado. Espero contar com vocês nas próximas viagens. Muito obrigado. Meant to be